Depois do que mostramos recentemente na localidade do Change, onde as equipas da Civicop podem ter localizado os restos mortais de importantes figuras da UNITA, a Comissão segue agora uma nova jornada de trabalhos para localizar as ossadas do General Prestelo, a esposa, a filha e um sobrinho. Procura-se também pelos restos mortais dos generais Assobio da Bala, General Sheltox Cecílio Vondela, Brigadeiro Brito e outras famílias da UNITA enterradas nesta localidade do Luando, província do Bié. Uma longa jornada em missão de coragem e patriotismo, alicerçada na nobreza de uma liderança que busca promover a reconciliação nacional e pretende garantir o descanso merecido às centenas de angolanos vítimas de conflitos políticos de 1975 a 2002. Depois de Luanda e o Bié, eis que chegou a vez de um segundo regresso ao Cuando Cubango. Desta vez, para um trabalho que coloca à prova de forma permanente as capacidades dos técnicos da Subcomissão de Segurança, Logística e Infraestruturas da Civicop. É a vez das vítimas da Jamba, o antigo bastião da UNITA, na década de 80. O grupo técnico, coordenado pelo chefe do CINSE, General Fernando Garcia Miala, enfrentou os constrangimentos das vias, abriu passagem quando precisou, viajou de helicóptero, mas não desistiu e foi dar a Jamba para um acerto com a história. Logo a chegada, o rastreio do necrocharume, substância produzida durante a decomposição de cadáveres, fundamental para a localização de cemitérios ou vala comum. O especialista faz deslocar a máquina de fabrico canadiano nos locais previamente indicados pelas fontes, como sendo pontos de provável enterro de nomes sonantes da UNITA. Todos alegadamente mortos a mando de Jonas Savimbi no início dos anos 90. Pedro Ngueve Jonatão Xinguns, mais conhecido como Tito Xinguns, terá sido assassinado aos 35 anos de idade, em 1991. A sua esposa, Raquel Matos, a Romim, para os mais próximos, conheceu a morte aos 29 anos de idade. A fúria dos matadores não poupou sequer os 3 filhos do casal. Estevão Calai, de 4 anos, e os gêmeos Eduardo e Matos, de 2 anos de idade, nesta imagem, no colo de Tito Xinguns. Fernando Wilson Fernandes dos Santos foi morto em 1991. Já contava com 39 cacimbos. Aos 39 anos, terá sido assassinado a mando de Jonas Savimbi com a sua esposa, Helena Jamba Xinguns dos Santos, na época com 35 anos de idade. O casal teve os filhos menores, David Eloquelo, de 12 anos, Esmeraldo José, de 9 anos, Wilson dos Santos Júnior, de 5 anos, e Xanguendila, de 11 meses, também assassinados. Era o fim de 2 famílias de peso da UNITA daquela época. Desde então,
Os locais de sepultamentos e os restos mortais nunca foram localizados. Um segredo guardado a 7 chaves, mas que pode estar muito perto do fim. Mandatados para pôr fim aos mistérios, prestar a devida homenagem e realizar funerais dignos a todas as vítimas de conflitos políticos, a Civicop não cruza os braços e começa um processo de localização e delimitação das prováveis zonas de sepultamento das vítimas da Jamba. Não tardou e neste primeiro ponto foram localizadas as ossadas de uma criança. Completamente decomposta, as ossadas, o calção e a blusa não deixam dúvidas. Podemos estar diante de um menor entre os 3 e 5 anos de idade. Mesmo ao lado, mais uma criança, ou seja, as ossadas de mais um menor envolvido em um lençol. Retirada da sepultura, o médico legista inicia o processo de recolha dos restos mortais do pequeno. A dentadura ainda conservada pode ser valiosa na hora do teste de ADN, indispensável para determinar o grau de parentesco com a família Xinguns ou de Wilson dos Santos. Camisas de linho, camisolas de princesa e de figurinhas do mundo da Disney foram recolhidas, embaladas e transportadas para o laboratório de criminalística. No ponto D, o terceiro, os técnicos localizaram as ossadas de mais uma criança, em sepultura de mais de 1 metro de profundidade. O estado do crânio leva os especialistas a preverem que terá morrido em sofrimento. No ponto E, envolvido em cobertores, vimos os restos mortais de um indefensável, um bebê. Do mesmo, quase nada mais, apenas o alfinete da fralda que usava está intacto. Os especialistas acreditam que os restos mortais sejam de um menor com menos de 1 ano de idade. Pelos dados preliminares que temos, indicam que são crianças. Em número de 4, mas pronto, nós vamos continuar a trabalhar e juntamente com os corpos do laboratório vamos poder, então, de uma forma mais concreta, falarmos sobre prováveis idades, uma estimativa de idades dos casos encontrados. Mas preliminarmente, pela qualidade das ossadas, dá para afirmar que são crianças. Foi possível identificar, foi possível obter as ossadas referentes a 4 indivíduos que aproximam serem menores e que foram também baixadas indicações no sentido de os trabalhos continuarem em outros pontos. E dar nota de que, de facto, esta tarefa, para além de estar programada, também tem a ver com a resposta que se pretende dar às solicitações que estão a ser formuladas pelos respectivos familiares. Pronto, nós, desde o primeiro dia que recebemos a disposição, a comissão da Civicop, desde que se instalou nesta região da Jamba, mobilizamos as nossas forças para manter a segurança deste local. Fim de jornada. Regressamos à Vila da Jamba no início da noite para o merecido descanso. Já no dia seguinte, logo pela manhã, fomos procurar compreender e conhecer um pouco da Nova Jamba. Aqui
ainda em pé estão as instalações da extinta Rádio Vorgen, erguida na década de 80 pelos sul-africanos, como nos disse este cidadão que vive cá há mais de 40 anos. Mais para o interior da vila está a antiga casa de Jonas Savimbi, a conhecida Águia da Concórdia. Aqui, Savimbi recebia os seus convidados ao pé da lareira, inspirado na sala de audiências da Casa Branca. À frente desta casa, daqui a 100 metros, pronto, estava coberto de arbusto. As paredes e as vigas reforçadas funcionavam como blindagem aos bombardeamentos do Exército Nacional. Percorrendo a casa, encontramos o seu quarto que, já naquela altura, tinha uma casa de banho com um chuveiro. Era o luxo no teatro da guerra. Esta cabeça de uma locomotiva à porta da sua misteriosa residência, com acesso a 2 bunkers, servia para homenagear o seu pai, que trabalhou nos caminhos de ferro de Bengala. No Largo da Estrela, ouvimos as histórias do soberano da Jamba da época. Aqui no centro do Largo da Estrela havia um canhão de 70 centímetros. Um outro marco da Jamba que chamou a nossa atenção foi este campo. Foi aqui que há 40 anos várias mulheres foram queimadas, acusadas de bruxaria. Depois da descoberta mesmo da rede das bruxas, foram logo recorridas e controladas até o dia que ele decidiu que devia queimar, e quando foram de lá dos sítios estavam guardadas e vieram os cortados até no caminhão, na família, até aqui não está bem controlada. Uma coisa não vista no mundo, pronto, ficamos assim mesmo com aquela trauma. E pronto, aqui também não dá para comentar, mas quando você comenta e às vezes os homens da segurança podem ainda conseguir. Foi exatamente aqui que no dia 7 de setembro de 1983 dezenas de mulheres foram queimadas vivas por Jonas Savimbi sob acusação de bruxaria. O grupo técnico de trabalhos da Civicop já descartou qualquer possibilidade de localização de restos mortais nesta zona, porque as chamas consumiram tudo e mais alguma coisa. Hoje, as crianças e jovens nascidos aqui levam uma vida diferente da dos seus pais e avós. No hospital, enfermeiros garantem atendimento médico aos moradores da vila. Os professores provenientes do Ambo e Luanda, destacados na Jamba, garantem o ensino e a aprendizagem de crianças e adultos da localidade, apesar dos constrangimentos existentes. Ninguém pensava que deveríamos estar aqui em paz, todo mundo está em paz. As pessoas podem sair daqui até Menongue, podem sair daqui até Rivungo, sem nenhum problema. Aqui, quase ninguém quer falar do passado da Jamba, muito menos prestar uma colaboração real para a localização de vítimas de conflitos. Falando em vítimas, esta zona do cemitério da Jamba tem nesta placa gravados os nomes das vítimas da queda de um avião no antigo aeroporto Comandante,
Kazombuela. Esta é a família completamente completa. O Will é ele, a esposa, os filhos. No fim da tarde, fomos para um dos mais procurados locais da Jamba. Trata-se da zona onde podem estar enterrados os restos mortais de Tito Xinguns e Wilson dos Santos. Feito o isolamento da área, os técnicos começaram o processo de escavação. Não tardou para no primeiro ponto serem localizadas as ossadas de um adulto. A roupa mostra provavelmente um civil. Os especialistas acreditam, apenas através da observação visual, que se trata dos restos mortais de um cidadão de tom de pele clara, pela tonalidade dos fios de cabelo ainda conservados, apesar do tempo de sepultamento. As nossas fontes dizem que há probabilidade destas ossadas pertencerem ao brigadeiro Fonseca Santos, antigo diretor do Officeng na Jamba. Officeng era responsável pela reparação de carros e armas de guerra. O brigadeiro Fonseca Santos é descrito como um mestiço e de estatura baixa. No segundo ponto, mesmo ao lado do primeiro, os restos mortais de um militar são encontrados. O laboratório está a fazer o seu trabalho e, à semelhança dos casos anteriores, tal qual como tivemos agora há poucos meses ou dias no Coimbra, estamos a trabalhar não só com o nosso laboratório, mas também algum paralelismo com o laboratório de referência da África do Sul, exatamente para que se dê maior fiabilidade ao resultado das análises que estamos a fazer. Isto é assim que funciona, então julgamos que estamos no bom caminho. Os técnicos da Civicop trabalham também para a localização das ossadas de um padre. O padre Camilo terá sido morto em 1982 na localidade de Delda. A nossa fonte revela que padre Camilo terá sido morto depois que revelou para algumas pessoas que era ele o autor do hino da UNITA, o que não terá agradado a Jonas Savimbi. Tudo indica que estamos muito perto do final da triste novela envolvendo o desaparecimento das famílias Wilson dos Santos e Tito Xinguns. Os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos da Civicop nesta região da Jamba já permitiram a localização de ossadas correspondentes a 4 crianças. O que se espera é que sejam de facto de filhos de Tito Xinguns e de Wilson dos Santos. Entretanto, é com a abertura destas 2 sepulturas que podemos estar, de facto, muito perto do fim desta trágica história. No dia em que foi conduzida à morte, Tito Xinguns estava na localidade de Vila Nova, acompanhado do seu cunhado Wilson dos Santos e um jovem apenas conhecido por Nelito e o outro chamado de Canjundo. Na ocasião, por decisão do líder do Galo Negro, Tito Xinguns e Wilson dos Santos terão sido executados no mesmo dia e no mesmo local. A TPA sabe que, na mesma zona, Vila Nova, foi também executado e enterrado o jovem Canjundo, sobrinho de Tito Xinguns. Perto do aeroporto da Jamba, estavam detidas as esposas e os filhos de Tito Xinguns e Wilson dos Santos.
todos eles executados antes das mortes de Tito e Wilson. A Helena, que é a mulher do Wilson, e a Romy, que é a mulher do Tito, essas, daquilo que eu sei, foram as primeiras a desaparecer. A senhora Romy, mãe dos gêmeos e esposa de Tito Xinguns, era sobrinha do próprio Jonas Savimbi. Já a esposa de Wilson dos Santos, a senhora Helena Xinguns, era irmã de Tito Xinguns. Nem isto impediu aquilo que os familiares das vítimas chamam de barbárie. A jornada da Civicop na Jamba demanda resiliência. A localização das várias vítimas da Jamba, fundamentalmente das sepulturas de altos dirigentes da UNITA, assassinados durante o conflito armado pela direção do próprio partido, é de um mistério assustador. Por exemplo, as mortes de Tito Xinguns e Wilson dos Santos com as respectivas famílias gerou constrangimentos diplomáticos para a UNITA na época. Daí, os restos mortais nunca terem sido localizados. Nesta jornada na Jamba, os técnicos da Civicop julgavam estar muito perto de os localizar, até surgir uma revelação perturbadora. A revelação é de quem participou dos assassinatos de Tito Xinguns, Wilson dos Santos, mulheres e filhos. Esta fonte, que pediu anonimato, diz que foi um dos que cumpriu com a orientação de Jonas Savimbi para eliminar Tito, Wilson e toda a família de ambos. É oportuno relembrar que Tito Xinguns e Wilson dos Santos e respectivas famílias foram mortos a pauladas em 1991, quando a UNITA se preparava a regressar às cidades. A nossa fonte revela que, depois de consumado o ato e enterrados os corpos, terá sido obrigado pelo líder fundador da UNITA a desenterrar os mesmos e fotografar para confirmar que a missão tinha sido cumprida. Mando de Jonas Savimbi, os seus aliados voltaram a desenterrar as ossadas do brigadeiro Tito Xinguns e do coronel Wilson dos Santos. Essas ossadas foram trituradas durante 4 dias e carbonizadas para apagar definitivamente todo tipo de vestígio. Esta fonte não é a única. Esta outra, que também disse ter participado dos assassinatos, reafirma que Jonas Savimbi terá orientado em 1999 que os mesmos fossem outra vez desenterrados para serem queimados e as ossadas trituradas para que não restassem vestígios que pudessem resultar na localização dos mesmos em caso de tomada da Jamba. Missão que os comandos da UNITA terão cumprido à letra. O governo já foi sair do governo e falou, e a seguinte eu fui informando ele também. Nós quando chegamos na Jamba, eu só foi ele. Ela dizia, não, aquele mentiroso você fez foi não fugir para nós. Você tem que me mostrar onde estava. Esses corpos têm que desaparecer. Se vocês vão queimar, vão fazer aqui desde agora um osso do Tito baixo. E as ossadas desapareceram na Obviamente, nessas condições, a Civicop não estará em condições de proporcionar a paz espiritual que as famílias de Tito Xinguns e Wilson dos Santos almejam. Nesta sequência, um alto militar das extintas Fala cumpriu também a missão do seu líder, que passava por atear fogo a todas as suas residências, quer na Vila Nova, Etalala, Mbemboa e Nangeleng, inclusive as instalações do internato da Jamba. Uma queima total de arquivos.
1999, pressentindo a tomada da Jamba pelas forças governamentais, as FA, Jonas Savimbi despacha para Jamba o coronel de Luando e o major Kalundins, chefiados por um brigadeiro da UNITA, que até agora está em vida, com a missão oficial de destruir as suas residências na localidade da Jamba, do Kwamkruman, uma localidade que chamavam Boa Esperança, onde os seus filhos estudaram, no internato número 2. Essa mesma instalação também foi destruída. A destruição da sua residência na Italala, na Vila Nova, na Bemboa e no Nanguenengue. Toda esta história teve lugar num triângulo. Em Italala, na Vila Nova, Jamba sede e o aeroporto. Para a tristeza de todos, não será possível a apresentação de restos mortais de Tito Xinguns e Wilson dos Santos. É o fim inesperado de uma história que se pretendia escrita com outro final. Agora, resta apenas o conforto de ver os nomes inscritos no futuro memorial que pretende homenagear todas as vítimas de conflitos políticos no país. O mistério reside agora na localização das ossadas das senhoras Romi e Helena. E há também trabalhos a decorrerem a pedido da família da vítima para a localização das ossadas do antigo vice-presidente da UNITA, General Dembo. Em época chuvosa, a Civicop trabalha apenas na localização de sepulturas. O trabalho de exumação dos restos mortais fica para o tempo seco, para não comprometer a qualidade das amostras. Os trabalhos na Jamba estão apenas no seu começo. Muito ainda há por descobrir. Viemos junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos no geral, pedir humildemente, em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas e o perdão pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias.